Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso curso Baralho Cigano Avançado. Nesse curso eu tenho ensinado para vocês alguns aspectos mais avançados da prática com o baralho cigano, com o baralho Lenormand. Eu tenho ensinado para vocês algumas técnicas, Espero de coração que vocês estejam gostando de todo o conteúdo que a gente está criando, tá? Comenta aqui embaixo o que vocês têm achado de todo esse movimento. E se você não viu, tá? Nós já temos uma série de vídeos anteriores a esse, onde eu ensinei as combinações com o baralho cigano, macetes com o baralho cigano e muita coisa top, tá? Então se você tem gostado, comenta aqui embaixo, deixa o seu like nesse vídeo, porque isso ajuda a gente bastante a continuar produzindo conteúdo. E tem muita coisa boa que eu ainda vou trazer nesse canal, especialmente para vocês. E hoje eu quero falar para vocês sobre leituras de tempo no baralho cigano, tá? Essa leitura de tempo ela é muito interessante, porque existe algumas técnicas, inclusive na apostila do curso, nos materiais que a gente encaminha para os alunos, você tem ali uma distinção ali principal para análise. Aquilo ali vocês encontram, se vocês pesquisarem na internet tempo e baralho cigano, vocês vão encontrar uma série de fórmulas. Porém, como eu sempre falo com vocês desde o curso básico, cada oraculista acaba desenvolvendo a sua relação com o baralho, acaba desenvolvendo as suas técnicas particulares, acaba desenvolvendo ali coisas que façam sentido para ele. Então pode ser que alguma carta para você tenha uma questão de tempo mais específica, tá? Então, por exemplo, a carta do Cavaleiro, tradicionalmente é uma carta que fala em torno de 7 dias. Porém, na minha experiência, geralmente ela fala em torno de 1, 2, 3 dias no máximo. É muito rápido. A carta da carta já fala de 1 a 3 meses de duração. Tá? A gente vai ver isso daqui a pouco com mais profundidade. Isso na minha experiência. Outros oraculistas acabam dando outro valor para a carta, tá? Mas a gente chega lá. Primeira dica, o primeiro macete de cara que eu dou para vocês, tá? Para vocês fazerem uma boa análise de tempo. Cartas estáticas são cartas mais lentas, então elas falam que aquela situação ela vai demorar para acontecer, ou que aquela situação ela vai assim, ou nem vai acontecer dependendo da carta, tá? Por exemplo, uma montanha muitas vezes fala de algo que é muito impossível ou pouco provável, ou cartas assim que, por exemplo, a carta da âncora, a carta da cruz, é uma coisa demorada, meses, talvez até anos muitas vezes para aquilo se realizar. Enquanto cartas mais rápidas, a exemplo do próprio Cavaleiro, trevo, buquê de flores, geralmente falam de coisas que vão acontecer mais rápido, tá? Então essas cartas assim trazem esse movimento um pouco mais rápido, trazem esse movimento um pouco mais ágil para a prática. Cartas que expressam movimento, por exemplo, carta das nuvens, carta do cavaleiro, carta do navio, tudo isso, tudo que está em movimento também fala que aquele processo não tarda muito a acontecer, já é uma coisa que está se movimentando, já é uma coisa ali que tem uma certa continuidade, que tem uma certa assiduidade, tá? Então é importante vocês terem essa percepção. Então, beleza? Tudo claro? Então, só aqui já é uma aula. Cartas que expressam movimento mais rápido, cartas que expressam lentidão um pouco mais demorado, tá? E aí é claro que esse mais rápido e mais demorado depende muito do objeto. Por exemplo, o cavaleiro é mais rápido que a carta. A cruz é mais rápida que a montanha, mas vocês conseguem entender que é um processo de longo prazo. É um processo demorado. Tá? Então eu vou pegar aqui tudo que eu ensinar daqui para frente é a minha experiência, tá? Com relação às cartas, tá? Então assim, não quer dizer que é uma regra, tá? Isso é muito importante. Então eu vou pegar, por exemplo, normalmente o navio, para mim, fala de coisas que vão acontecer em torno de 1 a 3 meses de duração, podendo estender um pouco mais. Por quê? Vamos pensar no navio. Geralmente uma viagem de navio levava meses para acontecer.
tá? Então, assim, uma viagem da Europa para o Brasil demorava muitos meses para acontecer. Então, o navio traz essa energia de muitos meses, tá? Então, geralmente eu pontuo ali de 1 a 3 meses, podendo se estender um pouco mais, tá? Gilberto, mas como é que eu sei? Pode ser uma pergunta objetiva, por exemplo, quanto tempo tal situação vai demorar para acontecer? E aí você tira a carta e faz a leitura do tempo, ou então você está fazendo uma leitura geral ali, onde você já previu alguns acontecimentos, e aí você vai ver quais cartas estão próximo desses acontecimentos, e aí você vai perceber, né, que se trata exatamente do... Como é que fala? Você vai perceber que se trata exatamente do tempo que aquela situação que aparece ali na sua mesa vai acontecer. Então, o navio de 1 a 3 meses, podendo se estender um pouco mais. A carta da montanha fala de coisas que vão demorar muitos anos para acontecer, tá? 2, 3, 4 anos para acontecer, ou que é muito difícil ou até improvável de acontecer, tá? Essa aqui é a carta mais demorada, a carta mais lenta e talvez até que nunca venha a acontecer. A carta dos ratos, né? Ela fala de coisas que vão acontecer, mas os ratos sempre trazem aquela conotação assim de peso. Então, assim, vai acontecer, mas não exatamente como você gostaria, vai ter alguns problemas. Acontece ali em poucos dias, né, ou poucas semanas, mas assim, vai ter algumas complicaçõezinhas enquanto acontece. Não é que essas complicações vão impedir de acontecer. Elas vão acontecer, as coisas não vão acontecer exatamente como você gostaria e vai ter alguns problemas no decorrer, mas geralmente também acontece em pouco tempo. A carta da raposa, né? Ela fala que você vai ter muito trabalho mental para realizar aquilo ali. Então, por exemplo, aquela questão que você está analisando, ela vai te consumir muito, você vai ter que se planejar, se organizar, vai ser cansativo do ponto de vista mental e geralmente fala de 1 a 4 meses para acontecer alguma coisa. Uma outra dica que eu dou, não é regra, é dica, e aí depende muito da sua intuição no momento. Muitas vezes o número da carta, tá? Ele pode se destacar na hora do jogo. Muitas vezes isso aqui pode ser o tempo. Então pode ser, por exemplo, de 1 a 4 meses, ou pode ser, por exemplo, no dia 14. Então isso assim, é muito específico, mas de vez em quando já aconteceu. Ou, por exemplo, no próximo ano, né? A gente chega lá. A carta do coração, ela fala de uma coisa que vai acontecer rápido, natural, e geralmente, né, é uma coisa que acontece ali de 1 a 2 meses, já é uma coisa um pouco mais rápida, já é uma coisa um pouco mais ágil de acontecer. A carta dos lírios, muitas vezes também vai falar de algo que vai fluir, de algo que vai ser natural, tá? Para você não se desesperar, porque aquilo vai acontecer no tempo certo, no tempo de Deus, né? No tempo, inclusive existem 2 tempos, tá? E é muito importante que você, oraculista, entenda. Existe o tempo cronológico, que é aquele tempo datado, e existe o tempo de Deus, o tempo das coisas. Então essa carta, ela traz consigo esse conselho, vai acontecer, mas entrega nas mãos de Deus. Não deve tardar muito, não deve demorar, mas alguns processos que são naturais são necessários. Então, geralmente é uma coisa ali que, nas minhas experiências, demora em torno aí de 2 a 6 semanas, né? Lembrando sempre de dizer para o seu cliente que pode chegar um pouquinho antes ou um pouquinho depois, tá? Os peixes geralmente falam em torno de 3 a 4 semanas, tá? Então essa carta muitas vezes fala de processos que demoram em torno de 3 a 4 semanas, menos de um mês para acontecer. E é claro que se for o contexto que a carta já trata, por exemplo, a carta dos peixes já trata de prosperidade. Então é natural que seja ainda mais, como é que fala? Reforçado quando a ideia do tempo está associado com o contexto da carta. A carta dos livros já é uma coisa mais lenta, muitas vezes tem a ver com processos burocráticos, né? Então geralmente fala em torno de 2 a 6 meses para acontecer, isso na minha experiência, tá? Então até porque tem algumas questões burocráticas, muitas vezes até questões... Nossa, gente, eu tô suando, tá doido, calor que tá fazendo aqui. O que acontece? De 2 a 6 meses para acontecer. A carta dos trevos, né, nesse baralho aqui é representado pela carta das pedras. Fala de 1 a 2 meses, mas fala de alguns obstáculos que você vai ter que passar, de alguns obstáculos que você vai ter que enfrentar, tá? Então a carta dos trevos muitas vezes fala de processos que vão durar de 1 a 2 meses, porém existem obstáculos a serem enfrentados no decorrer do caminho.
A carta da Lua, ela fala de mudanças de planejamento. Provavelmente você vai ter que dar uma mudada naquilo que você estava pensando, naquilo que você estava idealizando, tá? Mas também fala de coisas que acontecem em torno de algumas semanas, tá? Geralmente menos de um mês vai ter algum movimento, alguma ação. Às vezes não necessariamente o que você está esperando, mas pelo menos uma parte daquilo ali já tende a se movimentar para acontecer. Pelo menos uma parte ali da situação. Então, por exemplo, a nossa relação vai fluir? Olha, vai começar a fluir, mas geralmente em torno ali de algumas semanas, menos de um mês, tá? Eu associo muito com o ciclo lunar de 28 dias. A carta da criança, muito rápida, geralmente fala coisas ali que vão acontecer de 15 a 21 dias no máximo, tá? É uma coisa muito rápida mesmo, igual a criança, né, que é muito ágil, que tá sempre correndo e tudo mais. A criança também que fala de pouco tempo de vida, né, então é uma coisa que não deve tardar muito. Perceba, gente, que eu sempre falo, né, quando eu vou falar, eu sempre falo, olha, de 15 dias a 21 dias. Por quê? Porque o tempo não é o tempo de Deus, né? O tempo kairos, não é o tempo cronológico. O que isso significa em termos práticos, Gilberto? Então, por exemplo, as coisas elas dependem de muitas variáveis. E por depender de muitas variáveis, as coisas elas podem tardar mais ou elas podem também acontecer antecipadamente, dependendo das escolhas. Por isso que a gente sempre fala uma média de tempo, senão o seu cliente fica muito ansioso. A carta do urso fala de coisas que demoram de 6 meses a 1 ano e meio, até 2 anos. É uma coisa que geralmente ultrapassa semestres, tá? Remonta muito aquele tempo do urso hibernando, né? Então, geralmente, pra mim, nas minhas experiências, é uma coisa que demora em torno ali, muitas vezes, de 6 meses até muitas vezes 1 ano e meio, 2 anos para acontecer. A carta dos pássaros já é uma carta mais ágil, tá? Ela muitas vezes fala em torno de 1 a 2 meses, especialmente nas épocas de verão, tá? Então muitas vezes também pode dizer que aquele determinado contexto tende a acontecer num aspecto mais ali veraneio e tudo mais. Mas numa questão de tempo, independente da época do ano, ela fala em torno de 1 a 2 meses, que remonta muito tempo de migração das aves. A chave, de modo geral, fala de 3 a 6 meses, tá? Especialmente conectada ali, às vezes, a questões de financeiro, de prosperidade, né? Lembra que eu te falei que, às vezes, o sentido da carta está muito conectado ao que ela faz. Então, por exemplo, é muito comum ela dizer de portas financeiras se abrindo em torno de 3 a 6 meses, ou que a situação que está sendo questionada ou analisada vai levar esse tempo para ser solucionada ou resolvida. A carta da foice já é uma coisa mais lenta, fala em torno de 6 meses a 1 ano, porém existe a possibilidade da própria pessoa abandonar. Então a foice muitas vezes fala do corte, então corte daquela situação na sua vida, muitas vezes por próprio abandono. Então às vezes a pessoa fala, vai acontecer isso? Olha, vai acontecer de 6 meses a 1 ano, mas existe uma possibilidade de você desistir no meio do caminho, ou daquilo ser cortado, tá? Então, apesar dela falar de tempo de 6 meses a 1 ano, é uma carta que traz muita energia do corte. Então pode ser que aquela situação não se materialize porque aquele interesse ou aquela situação foi abandonada, ou a pessoa desistiu daquilo ali. A carta das nuvens, né, aqui nesse baralho a gente chama de os ventos, mas representa as nuvens, número 6, ela fala de coisas que demoram em torno ali de 1 a 3 ou 4 semanas, né, às vezes um mês e pouquinho, mas é uma coisa assim que não necessariamente é uma resolução. Tem algumas coisas, o vento ele traz o vento, mas ele também traz a sujeira junto. Então assim, as coisas vão acontecer, mas vão ter alguns problemas, ou as coisas vão acontecer e assim não necessariamente vão se resolver. Então assim, já denota, assim como os ratos, alguns problemas. Apesar de ser uma carta de muito movimento, ela também traz ali alguns obstáculos, alguns problemas, uma falta de resolução daquele conflito. A âncora demora, tá? A âncora no mínimo ali uns 6 meses, 1 ano, tá? Podendo ser um pouquinho menos, 3, 4 meses, ou 1 ano e 2 meses. Então já é uma coisa mais de médio prazo, tá? A âncora é uma coisa meio lenta, meio travada, é uma coisa assim que fala de uma falta de movimento. Então a pessoa assim, ela vai ficar muito tempo esperando aquilo ali sem ver uma real transformação, sem ver uma real mudança, tá? É uma carta meio lenta também. A carta do chicote, né, ela fala de uma situação rápida, geralmente
mas geralmente fala de coisas ruins que vão acontecer muito rápidas, ou que, por exemplo, para a pessoa acelerar aquele processo, ela vai precisar colocar energia, vigor, ação. Não é uma carta muito positiva, geralmente ela aparece mesmo para coisas rápidas, mas coisas rápidas ruins na vida da pessoa, e geralmente num tempo ela fala de questão de algumas semanas, tá? Poucos dias ou algumas semanas para acontecer, mas geralmente vem num contexto ruim. A carta da morte fala que talvez aquilo não aconteça, ou que aquela situação já acabou. Não é uma coisa assim, é uma carta parada, né? Já a morte está parada, então às vezes aquilo não vai acontecer, ou aquela situação vai acabar, ou vai assim, não vai se concretizar, não vai se realizar. A carta dos caminhos, ela fala geralmente também num período mais ou menos de 2 a 4 meses, porém tem algumas escolhas que precisam ser feitas. Então, assim, não necessariamente aquilo vai acontecer. Depende das nuances, depende das escolhas, depende dos processos que forem acontecendo ali ao longo do caminho, tá? Então ainda é uma possibilidade, existe a possibilidade em 2 a 4 meses, mas tem essas questões aí que podem variar ao longo do caminho. A carta da árvore muitas vezes vai falar de coisas que vão acontecer, mas que demoram, tá? Uma árvore demora muito para crescer. Então, geralmente, 1 ano e meio, 2, especialmente coisas financeiras, coisas de trabalho. Será que a minha empresa vai dar certo? Será que eu vou casar? 1 ano e meio, 2 anos para mais, tá? Acontece, assim, se a pessoa esperar esse tempo, vai acontecer, mas é uma coisa lenta. Mas é uma coisa boa, não vai ter obstáculos não, mas a pessoa vai ter que esperar. Você planta uma árvore, ela cresce no mesmo dia? Claro que não, tem todo um processo, tem todo um caminho que precisa acontecer. A minha favorita, né, a carta do Cavaleiro, ela fala de coisas que acontecem muito rápido, geralmente de 1 a 3 dias. Para não deixar o meu cliente muito ansioso, eu falo que provavelmente naquela semana vai acontecer, mas já aconteceu, por exemplo, de eu fazer leituras de cartas, onde a pessoa falava assim, Gilberto, meu divórcio vai sair? Saiu a carta do Cavaleiro, eu falo, ele vai sair essa semana, e saiu no outro dia. Ou, por exemplo, Gilberto, ele vai falar comigo, vai me mandar mensagem, e o cara mandou mensagem antes do final. Essa semana mesmo que eu tô gravando, eu atendi uma moça que ela estava esperando uma resposta de um concurso que ela tinha passado, e eu falei com ela, essa semana mesmo vai vir, saiu o Cavaleiro. Eu sabia que chegava antes, mas eu não gosto de deixar o cliente naquela expectativa, porque muitas vezes a própria expectativa dele acaba atrapalhando. Então eu sempre dou esse prazo maior para a pessoa, mas na hora que ela saiu da mesa a resposta já veio, né? Foi muito bom, fiquei muito feliz por ela. A carta do Sol, né, é uma coisa que geralmente acontece também. Ela, pra mim, nas minhas experiências, elas falam muito de... Por exemplo, a gente tá na reta final do ano, né, no momento que eu tô postando esse vídeo. Então ela fala pra mim muita coisa que vai acontecer entre dezembro e março. Essa carta, que é o verão nosso, né? Então, pra mim, muitas vezes ela tá remontando a esse período. Tá? Geralmente de dezembro até março, final e início de ano. Mas geralmente ela fala de coisas que acontecem ali dentro do trimestre, tá? Então, assim, geralmente de 1 a 3 meses é o que essa carta expressa, mas remonta muito o verão, a época do verão para mim, na minha interpretação. A carta da aliança fala de 2 a 5 meses, tá? E depende muito do comprometimento da pessoa, então você sempre vai levar o tempo de acordo com o sentido da carta. Então, de 2 a 5 meses, mas a pessoa tem que se comprometer com aquilo ali, em fazer o que tiver que fazer, né? Em assim, realmente querer aquilo e não desistir, não abandonar, assumir a responsabilidade, mas de 2 a 5 meses. A carta da Torre, para mim, muitas vezes fala de no mínimo 6 meses, podendo se estender até 1 ano e pouco. Tá? É uma carta mais lenta, imagina que você está pondo tijolo por tijolinho, é uma carta mais lenta. Muitas vezes essa situação que está sendo analisada vai ser abandonada no meio do caminho e depois retomada, então a pessoa quer uma coisa, depois desiste, depois acaba voltando, então é um processo meio lento, meio de construção e um processo um tanto quanto demorado. A carta da casa, né, a carta de número 4 do baralho cigano, geralmente é uma carta mais lenta, ela fala aí de alguns meses, geralmente ali em torno de 3 a 8 meses, não chega a ser 1 ano muitas vezes, mas é uma carta também que mostra uma certa lentidão, uma certa demora, né, para acontecer, geralmente para mim de 3 a 8 meses, tá? Mas como eu falei, pode variar de pessoa para pessoa. A carta da carta, de 1 mês a 3 meses, geralmente o tempo que uma carta demora, né?
né? Carta demora pra caramba pra chegar ali às pessoas, então pra mim, muitas vezes, ela remonta esse período, né? Muitas vezes, aí como eu falei com vocês, como eu já citei pra vocês, muitas vezes de 1 a 3 meses pra acontecer. A carta do cão, ela fala muito de comprometimento, ela fala de coisas que vão acontecer dentro daquele semestre que a pessoa já está, porém, também exige responsabilidade, comprometimento, né? A pessoa ali ser fiel àquele objetivo. Mas é uma coisa que provavelmente vai acontecer dentro daquele semestre, tá? É uma carta tradicionalmente positiva. A carta da cegonha, para mim, fala de 1 a 2 semanas, tá? Geralmente é uma notícia, uma mensagem, uma comunicação que chega mais ou menos dentro desse período de 1 a 2 semanas, tá? A carta da serpente muitas vezes fala de processos que acontecem em torno também de 3 a 5 semanas, né? Uma coisa um pouco mais, assim, não é muito demorada, mas é um processo que leva ali também algumas semanas. E geralmente ela fala, tem mudanças no projeto. Então a pessoa está esperando uma coisa, aquilo vem, mas vem com algumas alterações, vem com algumas transformações. A carta da cruz, como eu falei com vocês, é uma carta lenta. Ela fala geralmente, pra mim, de 6 meses, um pouquinho menos, um pouquinho mais. Geralmente um semestre à frente do que a pessoa está buscando, tá? Então, mais ou menos isso. A carta do ramalhete também é uma carta mais rápida. Ela fala pra mim em torno de 10 dias até um mês, mais ou menos, para aquilo acontecer. E vai ser muito bom. Então, aquilo além de acontecer, tende a ser muito bom na vida da pessoa em questão. A carta das estrelas, pra mim, fala de um semestre. Então, assim, se nós estamos no final do ano, vai falar mais ou menos ali abril, junho, né? Mais assim, sempre 6 meses à frente. É uma coisa que, pra mim, sempre remonta a um semestre à frente, tá? E a carta do jardim, muitas vezes fala pra mim de coisas que vão acontecer ali até o fim de semana, no máximo 15 dias. Não é uma coisa que tarda muito, é uma coisa muito rápida, muito ágil. A carta do cigano e a da cigana eu não considero dentro dessa lógica de tempo, tá? Por isso que eu fiz as outras cartas pra vocês. Pessoal, lembrando que aqui é muito a minha relação com as cartas. Pode ser que vocês atribuam valores diferentes e tá tudo bem. Cada oraculista sabe o seu jogo, cada oraculista sabe os seus processos, tá? Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Desejo muita luz, muito sucesso para vocês. Vejo vocês no próximo vídeo e na descrição desse vídeo tem um link se você quiser adquirir as apostilas, os materiais adicionais e participar do meu grupo de alunos. Forte abraço, tchauzinho!